O santo do dia 30 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Joana d'Arc e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de maio. Joana d'Arc, filha de uma camponesa, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412, no século XV. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja do seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes a convidaram a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Ao falar com aqueles que seria o seu futuro rei, Carlos VII, ela mostrou conhecer coisas que jamais poderiam ter sido reveladas se não fosse o próprio céu a fazê-la. No ano de 1429, no século XV, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando a bandeira com o nome de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, no século XV, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após a luta, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Alguns soldados e oficiais testemunharam a modéstia de Joana d'Arc e com ela influenciou no modo como se comportavam. Inclusive, um de seus feitos do exército foi a expulsão de prostitutas do acampamento. Ela ainda implantou a participação na Santa Missa e os sacramentos pelos soldados. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses e esses a fecharam numa jaula de ferro na cidade de Rouen. Jogada por centenas de prelados e teólogos que consideraram mentirosas, exploradas do povo, blasfemadora de Deus, idólatra e invocadora do diabo e hereges, eles decidiram queimá-la viva. Para um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo, e suas vozes do poste caiu nas chamas, mas mesmo assim ouviram o grito 6 vezes: Jesus! Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve sempre em oração. Com um exército de 5.000 soldados, até então sempre abatidos, a santa estabeleceu uma série de vitórias. O seu processo de incriminação foi revisado em 1909, no século XX, e foi beatificada por São Pio X no ano de 1920, no século XX. Foi canonizada pelo Papa Bento XV. Outros santos e beatos celebrados também na Igreja Católica no dia 30 de maio. São Giovanni Mártir de Sardênia, na região da Itália, faleceu no século IV, no ano de 303. São Basílio e Emilita, que foram pais de santos bispos Basílio Magno, Gregório de Nissa e Pedro Saberti, e de Santa Macrina, virgem. Estes santos esposos foram desenterrados e habitados na solidão do Ponto. Terminada a perseguição, morreram em paz e deixando os filhos a herança de suas virtudes. Faleceu no século IV, no ano de 372, de morte natural. Santo Atanásio, bispo da Lombardia, na região da Itália, faleceu de morte natural no século VII, no ano 680. Santa Dílpana, virgem e mártir, em Guel, atualmente na Bélgica, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 690. Santo Huberto, bispo de Togres, discípulo e sucessor de São Lomberto
em Touvre, na Bélgica, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 727. São Fernando III, rei da Castela de Leão, em Sevilha, na Espanha, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1252. São Luca Kipre, presbítero e mártir, em Londres, na Inglaterra, que depois de muitos tormentos foi suspenso em uma tríplice à força de Tubin. Com ele padeceram o mesmo Patidúbulo e os beatos presbíteros e mártires Guilherme, Flux, Lourenço, Johnson, e bem como Tomás Gautin, da Companhia de Jesus, foram martirizados pela Revolução Protestante no século XVI, no ano de 1582. O beato Guilherme Scott, da Ordem de São Bento, e Ricardo Rosenberg, presbítero e mártir também em Londres, que por causa do sacerdote, o primeiro morreu estrangulado com a corda e o segundo esquartejado e a espada enquanto estava ainda vivo. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1612, pela Revolução Protestante. São Matias Kalimba, chamado de Malumba Forte, mártir Kinkabla, na Uganda. Foi martirizado na Uganda pelo governo de lá, no século XIX, no ano de 1886. Em Savona, na Itália, São José Marello, bispo que fundou a congregação dos Oblatas de São José, dedicada à formação moral cristã da juventude. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1895. A Beata Maria Cecília, da Apresentação de Santíssima Virgem Maria, Virgem da Ordem de Santa Clara, em Bordeaux, na França. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1897. A Beata Maria Wutzig, Virgem da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Zwick, na Ucrânia, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1904. O beato Otávio Nurué, presbítero mártir do campo de concentração em Brunswick, na Turígia, região da Alemanha, que por ter convencido um jovem católico a não simular o matrimônio com um homem já casado, o membro das forças de segurança neofasto do regime hostil a Deus e aos homens, foi metido no cárcere, aonde, apesar de todo o gênero de tribulações, prosseguia claramente ao seu ministério, até que, pendurado de uma vigia, com os pés para cima e a cabeça para baixo, consumiu o seu martírio, fuzilado, no século XX, no ano de 1940. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de maio, dia que a Igreja celebra a vida e a história de Santa Joana d'Arc, uma camponesa guerreira e santa.